através da Mary. Let's pray that God speaks through Mary. Alguém quer juntar-se a nós para orar? Does anyone want to join us to pray? Okay. Pai nosso, que estás no céu, Holy Father in the heaven, nós sabemos que a Mary está aqui para trazer a tua palavra. we know that Mary is here to bring your word. Toca cada um dos corações aqui presentes, Touch everyone's hearts present here através da palavra que a Mary nos traz. through the word that Mary will bring, E prepara-nos and prepare us para mais uma semana, for another week para que nós possamos trilhar o teu caminho so we could maintain in your path e tomar as tuas decisões e não as nossas. and follow your decisions and not our decisions. Abre os nossos corações Open our hearts para levarmos daqui o coração cheio. so we could take home our heart fulfilled. Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, Amen. So good morning, everybody, again. Sorry, I never heard my voice so loud. Bom dia a todos. Eu nunca ouvi a minha voz tão alta. It's very strange. Okay, probably woke us all up a bit. A few weeks ago, we were looking at Acts 2:42 to 47. Vamos ver A few weeks ago, alguns anos atrás. a few weeks ago we see Atos 2, Atos 42 to 47. 42 a 47. Yeah. It was a sort of a general look at the church at the time. Era uma visão geral acerca da igreja na altura. A church that was new, Era uma igreja que era nova, full of enthusiasm, com muito entusiasmo, lots going on, com muitas coisas a acontecer, but also some problems, some challenges. mas também tinha alguns problemas e alguns desafios. And God was blessing that church. E Deus abençoou essa igreja. And this morning we're going to zoom in on a day or an afternoon in the life of two of the people from that church. E hoje vamos nos focar num dia, num momento específico da vida de duas pessoas dessa igreja. Because I think God has something for us this morning to take away, to change us. Porque eu penso que Deus tem alguma coisa esta semana para nós levarmos e nos ajudar a mudar. So we're going to be reading Acts 3, 1 to 10. Vamos ler então Atos 3, de 1 a 10. But before we read it, I just want to say to you, Mas antes de ler, gostava de vos transmitir think carefully about this story. que pensem na amplitude desta história. Yeah, what is it really about? O que é que se trata realmente esta história toda? It's a story we're very familiar with, É uma história que nós somos familiares, but sometimes when we know something too well, we miss the point. mas muitas vezes quando nós conhecemos uma coisa muito bem, nós às vezes perdemos o significado. So as we read it, ask yourself, what's the point of this story? Então, enquanto formos lendo, perguntem-se a vocês próprios qual é que é o objetivo desta história. So I'm going to read in English and then Rogério will read in Portuguese. A Mary vai ler em inglês e eu depois irei ler em português. So Acts 3, 1 to 10. One day Peter and John were going to the temple at the hour of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have,
But what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, praising and jumping and walking with God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. So I think it's the first two slides. I did two together, Francisco, sorry. Yeah, that's okay. Yeah. I have it here Yours. also. Actos 3, versículos de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam a subir ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E segurou-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. So, one ordinary day, Peter and John are going to the temple to pray. Então, nesse dia, Pedro e João iam ao templo para orar. We know that they used to do that in the early church. They still used to go to the temple to pray in the beginning. Nós sabemos que na altura, no início da igreja, que era hábito fazerem isso, dirigirem-se ao templo para orar. And there's a man there who was lame, not able to walk at all from birth. E havia um homem que era aleijado de nascença, que não conseguia andar e que estava lá. It was normal to have beggars around the temple courts in those times. Era normal ter os pedintes à volta do templo nessas alturas. Because in Jewish tradition, people were encouraged to help people who are poor. Porque na tradição judaica as pessoas eram encorajadas a ajudar as pessoas que necessitavam. And this man, there was no social security. E com este homem não havia na altura a segurança social. So he relied on the money he could beg for. Então ele apenas podia confiar no dinheiro que poderia receber. A humiliating life. Era uma vida muito humilhante. And even worse, he actually had to be brought there every day. E ainda pior, mais humilhante ainda, era que ele tinha que ser levado para lá todos os dias. So it's quite likely Peter and John had passed him by other times. E assim foi que João e Pedro passaram naquela altura. We don't know, maybe even Jesus had passed him by. Não sabemos se Jesus também passou por ali naquela altura. But all we know is that day everything changed. Mas o que nós sabemos é que naquele dia muita coisa mudou. So the man sees Peter and John. Porque o homem, ao ver Pedro e João, and he puts out his hand and he's looking for money. E estende a mão e pede por dinheiro. And Peter and John, they stop and they look straight in his eyes. E Pedro e João param e olham diretamente nos seus olhos. We don't know why they stared like that. Nós não sabemos porque é que eles fizeram isso. Maybe they knew God was going to do something and they were just trying to hear what the Holy Spirit was saying.
Eles talvez soubessem que Deus iria fazer alguma coisa e estavam apenas à espera do que é que o Espírito Santo iria conduzir. Maybe they knew what God was going to do and they were terrified. Talvez eles soubessem o que é que Deus ia fazer e então estavam apavorados And excited at the same time. e também entusiasmados ao mesmo tempo. But they said to the man, "Look at us." Mas eles disseram ao homem: olha para nós. And of course the man looked at them. E é claro que o homem olhou para eles, He thought, "I'm going to get some money out of these two." olhou porque pensava: eu vou receber algum dinheiro desta gente. And then Peter says something. E então Pedro disse, He says, "I don't have any money." eu não tenho dinheiro. Imagine how the man feels. Imaginem como é que o pedinte ficou. He really didn't want to hear this. Ele não era isto que ele estava à espera de ouvir, But something in Peter and John keeps holding this man's attention. mas houve algo que em Pedro e João manteve a atenção deste homem. And Peter says, "I don't have any money, E Pedro disse, eu não tenho dinheiro nenhum, but, mas, and that's what's important. e é isto que é importante, é o mas. What I have, I give. Mas aquilo que eu tenho, eu vou-te dar. In the name of Jesus of Nazareth, get up and walk." Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. And that really is the key of this whole story. E isto realmente é a chave de toda esta história. Peter, because he has faith for what God's going to do, Porque Pedro tinha fé naquilo que Deus ia fazer, he reaches down, ele baixa-se, takes the man by the hand, puxa o homem pela mão, and the Bible tells us that instantly the man was healed. e a Bíblia diz que instantaneamente o homem ficou curado. And it's a lovely description E é uma descrição muito amorosa, because Luke, who wrote the book of Acts, was a doctor. porque Luke, que escreveu o livro de Actos, So he's very detailed. é muito detalhado na maneira como escreve. And he says, first the man's feet got strong, E disse que primeiro os pés do homem ficaram fortes, and then his ankles, e os tornozelos, and then he could get up, e ele levantou-se, and then he's walking and he's leaping and he's praising God. e então ele começou a andar e começou a adorar Deus. And, well, imagine, I don't know, can you imagine what it was like just standing there? E imaginem, conseguem imaginar o que é que foi ver aquilo naquela altura? But what had just happened? Mas o que é que aconteceu na realidade? And this really is the question I was wanting you to think about from the beginning. E isto é a questão que eu gostaria que pensassem desde o início. O que é que aconteceu na realidade? Had a man, crippled from birth, lame from birth, been healed and made able to walk? Foi um homem que era aleijado de nascença, que não conseguia andar, que foi curado e que começou a andar? Is this what this story is about? É sobre isto que esta história se trata? Some people thought that's what the story was about. Algumas pessoas pensam que é sobre isto que a história se trata. And in Acts 3 E em Atos and 3, verse 10, no verso 10, it says, talking about the people who were looking around, que em relação às pessoas que estavam ao pé e que presenciaram tudo, people recognized this man as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. e quando as pessoas todas viram ele a andar, louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. So for some people this was just a wonderful healing. Para algumas pessoas isto foi apenas uma cura total. It was a wonderful healing for the man. Foi, sem sombra de dúvida, uma cura total para o homem. But for two other groups of people this was something different. Mas para os outros dois grupos de pessoas
então foi uma coisa completamente diferente. For Jesus' disciples and for Jesus' enemies, there was something more going on. Para os discípulos de Jesus e para os discípulos que não gostavam de Jesus, foi algo mais que se passou ali. For Jesus' disciples, it was pure joy. Para os discípulos de Jesus, foi pura alegria, The man had been healed in the name of Jesus. pois o homem tinha sido curado em nome de Jesus. Jesus had used them as he promised he would do. Jesus usou-os como promessa daquilo que ele iria fazer. Jesus was still present and still doing what he'd always done. E assim Jesus manteve-se presente e continuou a fazer aquilo que sempre fez. And this was even more amazing than one healing. E isto foi ainda mais maravilhoso do que apenas a cura. And in Acts 3:15 and 16, E em Atos 3, de 15 a 16, we can see exactly how the disciples understood this miracle. podemos ver como é que os discípulos entenderam este milagre. This is what Peter says. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you all can see. E em que Pedro diz que aquilo que vocês viram com este homem foi aquilo que Jesus é capaz de fazer e que foi de entregar a cura total a este aleijado. From Peter and John's point of view, this was all about Jesus. Do ponto de vista de Pedro e de João, isto foi tudo por Jesus. He brought complete healing. Ele quebrou completamente He brought complete healing. e ele trouxe uma cura completa And that was great. e isso era o que interessava. But there was a second group. Mas havia um segundo grupo Jesus' enemies also saw that this was more than one healing. e por isso Jesus sabia que isto The era enemies of Jesus. e Enemies. os inimigos, peço desculpa, os inimigos de Jesus sabiam que isto era algo mais do que uma simples cura. And when they realized this, they were frightened. E então quando eles realizaram isso, eles ficaram assustados. And in Acts 4:2 we can read, E em Atos 4:2 nós podemos ler, trying to find it now. Do I have it up here? Yeah. Yeah. This is talking about the political and the religious leaders of the time. isto está a falar acerca dos líderes políticos da altura. And this is what it says, that those people, the enemies of Jesus, were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. E os inimigos de Jesus Cristo, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam a ensinar o povo e proclamando, em nome de Jesus, a ressurreição dos mortos. You see, they also understood exactly what this was about. Ou seja, eles também entenderam de que é que isto se tratava. This was about Jesus, who rose from the dead and was still alive. Isto era acerca de Jesus, que após a sua ressurreição, ele continuou vivo no meio de nós. And this was a big problem. E isto foi um grande problema. They thought they had dealt with the problem of Jesus. They thought they had dealt with the problem. Eles pensavam que tinham lidado com o problema de Jesus na altura. But not only was Jesus still alive, Mas não só Jesus continuava vivo, but his disciples knew it, como os discípulos sabiam que ele continuava vivo. and in the power of his name, they were still doing what Jesus had taught them to do. E no poder do seu nome, os discípulos continuavam a fazer aquilo que Jesus fazia. So, if you were to look at the whole of the rest of Acts chapter 3 and Acts chapter 4, Se continuarem a ver então tudo aquilo que está no resto do Actos 3 e do capítulo 4 de Actos,
you'd see that this is the nub, this is the center of the problem. vão verificar que este é o problema principal. The enemies of Jesus were so threatened by this Os inimigos de Jesus ficaram tão surpresos com isto that they arrested Peter and John. que mandaram prender Pedro e João, They threatened them ameaçaram-nos and they told them not to speak this message again. e disseram-lhes para não falar sobre esta mensagem outra vez. The message was dangerous from their perspective. A mensagem era perigosa na sua perspectiva. But in Acts 4:18-20, Mas em Atos 4, de 18 a 19, this is what Peter and John say. isto é o que Pedro e João dizem. They're called in by the Sanhedrin, and it says, "Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, 'Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God, for we cannot help speaking about what we have seen and heard.'" E então, os inimigos de Jesus, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgam os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. So they were pretty courageous. Ou seja, eles eram realmente corajosos. In a sense, they were so full of the power of God that they had seen No sentido em que eles estavam tão cheios do poder de Deus e naquilo que viram, that they couldn't stay quiet, que não podiam ficar impávidos e serenos, even though it was a danger for them to speak. mesmo que isto fosse perigoso para eles falarem. Now, Peter and John have changed a bit since we saw them in the Gospels. Pedro e João mudaram um bocado desde aquilo que a gente viu do Evangelho, dos Evangelhos. Think of the Peter of the last week before the cross. Pensem em Pedro na última semana antes da cruz. Yeah, he cuts off the soldier's ear, and then Jesus has to tell him to put it on. Ele cortou a orelha do soldado e disse para voltar a pôr. He said sort of stupid things when Jesus was washing the disciples' feet. Ele disse uma data de coisas disparatadas e que Jesus estava a lavar os pés dos discípulos. And then worst of all, he loses courage when he's asked, is he one of Jesus' people? E mais grave ainda foi quando ele perdeu a coragem e lhe perguntaram se ele conhecia Jesus. So something has happened to change these men. Então alguma coisa aconteceu que fez mudar este homem. In Acts 4:13, Em Actos 4:13, this is what the leaders of the authorities said. isto foi o que os líderes da autoridade judaica disseram. They were surprised. Eles ficaram surpresos. When they saw the courage of Peter and John and realized they were unschooled, ordinary men, they were astonished and took note that these men had been with Jesus. E eles ficaram admirados porquê? Porque eles, ao verem a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que sim, eles haviam estado com Jesus. So on the outside they were exactly the same, a bit rough. Ou seja, aconteceu exatamente a mesma coisa, mas de uma maneira mais bruta. But inside they were different. Mas por dentro eles estavam diferentes. They were carrying the presence of Jesus wherever they went. Eles transportavam a presença de Jesus onde quer que eles fossem. And there are three things really that we should grasp from this. E há três coisas que nós devemos procurar com este texto. The most important two verses are Acts 3, 6 and 7. Os versos mais importantes são Atos 3, 6 e 7.
where Peter says, "Silver and gold I do not have, but what I have I'll give you. In the name of Jesus of Nazareth, get up and walk." Quando Pedro diz que não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. So the first thing we need to grasp Primeira coisa que nos precisamos de agarrar is that you and I, we have to be clear about what we have and what we don't have. é que nós temos que ter a noção daquilo que temos e daquilo que não temos. Peter and John were able to say, "We don't have any money." Pedro e João disseram, nós não temos dinheiro. But they also said that doesn't matter. Mas também disseram, mas não é isso que é o importante. In all honesty, money was only going to keep the man a little bit more comfortable in the state he was in. Porque apenas dar dinheiro apenas ia-lhe trazer algum conforto momentâneo para a situação que o homem tinha. But they said, Mas eles disseram "What we have, we give." que aquilo que nós temos, nós vamos te dar. They knew they had something, Eles sabiam que eles tinham algo and they knew they had the authority to give it out. e, acima de tudo, eles sabiam que tinham a autoridade de poder dar. You remember that we've looked at authority a little bit the last couple of weeks. Lembram-se que nós termos falado sobre a autoridade algumas semanas atrás? Jesus said just before he ascended, Jesus disse antes de ascender aos céus he said, "All authority in heaven and earth has been given to me. que toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada a mim. Now you go in my authority." E agora vocês vão, espalhem-se com a minha autoridade. It's important to understand that what authority is about, E é importante perceber o que é esta autoridade. because we tend to think it's about what we can do, Porque nós temos a tendência de pensar que é sobre aquilo que nós podemos fazer. but it's much more about who we become. Mas é muito mais acerca daquilo em que nós nos tornamos. When Jesus gives us his authority to do what he says, Porque quando Jesus nos dá a sua autoridade para nós fazermos aquilo que ele diz, we change. nós mudamos. We become different. Nós tornamos-nos diferentes. We are the representatives of Jesus. Passamos a ser os representantes de Jesus. And it's a whole identity change that we have to understand. E é toda uma completa mudança de identidade que nós temos que entender. It's hard to understand, É difícil de entender, but Paul described it in a sort of a strange sentence in Colossians 1:27. mas é difícil de entender. Mas Paulo descreveu em Colossenses 1:27. 1:27. He said, "This mystery, which is Christ in you and me, the hope of glory." Ele diz que este mistério que é Cristo em vocês é a gloriosa riqueza e a esperança da glória. It's a mystery. I doubt if anybody here fully gets it. É um mistério que eu duvido que alguém a tenha em sua plenitude, But it's the truth. mas é a verdade. Christ in you and me. Cristo em ti e em mim. The hope of glory for the world around us. E a esperança da glória para todos à nossa volta. And I think some of us still don't get it. E eu penso que alguns de nós Don't get it. ainda não o entendemos. We can talk about it, Nós podemos falar sobre isto, but it really is saying that this is never about us. mas na verdade o que isto diz é que isto não é acerca de nós. We have this tendency to say, "I don't have this gift," or "I don't know enough." Nós normalmente temos a tendência de dizer eu não tenho este dom ou eu não sei o suficiente. But this is about Christ in us. Só que isto é acerca de Cristo dentro de nós. Sorry. And as Peter and John knew, that's enough. E aquilo que Pedro e João sabia já era suficiente.
I have no silver and gold, but what I have is so important, it's all you need. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho que é tão importante é aquilo que tu necessitas. I've only been a Christian a few weeks, but what I have is enough, it's all you need. Eu sou cristão há poucas semanas, mas aquilo que eu tenho é aquilo que tu vais necessitar. I'm not great at reading the Bible, but what I have is enough, it's all you need. Eu não sou um especialista nem grande a ler a Bíblia, mas aquilo que eu tenho é aquilo que tu necessitas. And we have to change our mindset on this. E é aqui que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Christ in us, the hope of glory. Cristo em nós, a esperança da glória. When Elsie was talking this morning about Joy Brogan starting the soup kitchen, Quando a Elsie estava a falar esta manhã que a Joy ajudou a construir a Soup's Kitchen, I think, Elsie, you said she started with meals for 12 once a week. disse que começou com 12 refeições por semana. And now she's feeding 200 plus 3 times a week. E agora está a alimentar entre 200 a 300 pessoas 3 vezes por semana. Christ in Joy. Ou seja, Cristo está na Joy. People are getting fed. As pessoas estão a ser alimentadas. Lives are getting changed. A vida mudou People are hearing about Jesus. e as pessoas estão a ouvir acerca de Jesus. And I know Joy had no idea on that morning they decided about starting the soup kitchen how it would end E sei, or continue. e sei que a Joy nunca pensaria que o que é que iria acontecer quando estava a começar a Soup Kitchens naquele dia. Okay, so the first thing is we need to know what we have and stop focusing on what we don't have. E a primeira coisa que devemos então fazer é perceber aquilo que nós não temos e focarmos naquilo que na realidade nós temos. There's a verse in John 14:12 Há um versículo em João 14:12 which should be a big encouragement to all of us. que deverá ser muito encorajador para todos nós. It's John 14:12. I think it's a bit, yeah. And this is Jesus speaking. And he says, "Very truly I tell you, whoever who believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I'm going to the Father." Isto foi o que Jesus disse, escrito por João. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. So who's going to do these greater works? Então quem é que vai fazer estas grandes obras? He was talking to the disciples, Ele estava a falar aos discípulos, but what does Jesus say? mas o que é que Jesus estava na realidade a dizer? He says, "Whoever believes in me." O que ele estava a dizer é quem quer que seja que acredite em mim. So this is for us. We are whoever. Isto é para nós. Nós somos aquele que acreditamos nele. So secondly, Em segundo ponto, we have to be prepared for moments like Peter and John had. nós temos que estar preparados para aqueles momentos que tiveram o Pedro e o João. They weren't just walking to the temple and saw a crippled man and the man got healed. Indo para o templo na maneira como eles foram e vendo o aleijado ser curado. They had prepared for this time. Eles foram preparados para este tempo. It wasn't just a chance happening. Foi apenas uma oportunidade que se lhes apresentou. Não foi. Não foi uma oportunidade que se lhes apresentou. Eles estavam preparados. Yeah. They were part of the church, we know that. Sabemos que eles estavam a falar com a igreja, No, they were part of the church. que eles eram parte da igreja, peço desculpa. A church that worshipped, a church that saw God move. Uma igreja que adorava a Deus e que viu Deus mover-se. They were part of a church that prayed. E era uma parte da igreja que importava, That was used to praying, que costumava orar, that put a value on prayer. que dava valor à oração. And there's something else. E havia algo mais. There were 2 of them that day.
Havia dois nesse dia, Two of them went up to the temple together. dois que foram juntos ao templo, Two of them spoke out. dois que falaram, Two got arrested. dois que foram presos, Two got put in prison together. dois que foram para a prisão juntos And two of them finally got released and went back to the big group. e dois que foram libertados e que regressaram novamente ao seu grupo. Jesus never sends people out on their own. Jesus nunca envia ninguém para aquilo que é errado. He never sends people out on their own without somebody else. Nunca envia ninguém para o seu caminho sem ninguém ao seu lado. Yeah, we're meant to work and to be together. Nós fomos feitos para trabalharmos e para estarmos juntos. And as Natasha and Olivia both said last week, we're in a spiritual battle. E como Natasha disse na última semana, nós estamos a viver uma batalha espiritual. And we need to be with others, not doing things on our own. E nós precisamos de estar com outros e não de fazer as coisas à nossa maneira. So we need to know what we have and what we don't have. E assim precisamos de saber aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. We need to be prepared for the moments that God will bring to us. E nós precisamos de estar preparados para os momentos que o mundo nos vai trazer. And finally, we need to know what it means when we say when we hear the phrase "in my name." E nós precisamos de saber quando ouvimos a frase em meu nome. Let's just pick one example because it's a very common phrase used in the Bible. Vamos ver apenas um exemplo porque é uma frase muito comum na Bíblia. John 14:13 and 14. John 14, Yeah, 14, 13 and 14. And de this is Jesus 14, talking. 13 a 14, e isto é Jesus a falar. It was Jesus speaking, and he says, "I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it." E isto é Jesus a falar, em que ele diz: Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. So we need to understand this terminology, this phrase, "in my name" or "in the name of Jesus." Precisamos então de entender em meu nome ou em nome de Jesus. You see, the disciples would have understood it because it was quite common at the time. Os discípulos entenderam-no porque era bastante comum naquela altura. But for us, it's not that normal. Mas para nós não é assim tão normal. But I was thinking that maybe a better way of understanding is this term that I think most people know, power of attorney. Mas talvez a melhor maneira de entendermos é através de um termo que é este, o poder de advogar. How many people here have used a power of attorney? Yeah, for it, lots of people do. For example, if I want to buy a house or an apartment in Portugal. Quantas pessoas aqui utilizaram o direito de advogar, por exemplo, quando quiseram comprar uma casa em Portugal? And I live in Ireland. E eu vivo na Irlanda. I give my lawyer power of attorney. E eu dou ao meu advogado o poder dele me advogar, dele me representar. So he is able to do what I would do if I had been here. Ou seja, ele representa-me e é capaz de fazer aquilo que eu queria como se eu estivesse presente. But he can only do what I want him to do. Mas ele só pode fazer aquilo que eu quero que ele faça. He can't look at the falling down ruin that Les and I are going to buy and say, there's a nice real house somewhere else. Ele não pode apenas ver aquela ruína que eu e o Les gostaríamos de comprar e dizer, não, mas existe uma outra casa. He has only authority to do in our name. Ele apenas tem a autoridade de fazer as coisas em nosso nome. But there are some differences between power of attorney and what we're talking about here. Mas existem algumas diferenças em termos de poder de representação e aquilo que nós aqui estamos a falar. With power of attorney, I instruct my lawyer and tell him what to do. Com o poder da representação, eu dou instruções ao meu advogado e digo-lhe aquilo que ele pode fazer. When we pray or do in the name of Jesus, quando nós oramos e fazemos em nome de Jesus,
Jesus instructs us what to do, Jesus é que nos dá as instruções sobre o que fazer. and we do what he tells us to do. E nós fazemos aquilo que Ele nos diz para fazer. The other big thing is that when I instruct my lawyer, I don't really know him. A verdade é que eu, quando dou instruções ao meu advogado, eu na realidade não o conheço. But when we do things in the name of Jesus, Mas quando eu faço coisas em nome de Jesus, it's out of relationship with him. já é de um relacionamento com Ele, It's out of knowing the mind of Jesus. é de conhecer a mente de Jesus, It's out of hearing the Holy Spirit that tells us what Jesus wants. de ouvir, trata-se de ouvir o Espírito Santo e de percebermos aquilo que Jesus pretende. It's recognizing that it's all about him and I'm just a vessel. E reconhecer aquilo que Ele pretende e que nós somos apenas um vaso. Yeah. So we sang that song at the end, I speak the name of Jesus, over different things. E então é por isso que nós dizemos em nome de Jesus em inúmeras In that coisas. song, in the Nesta canção. Yeah, but we can't just sing, I speak the name of Jesus and think that's it. Mas nós não podemos apenas dizer eu falo em nome de Jesus. We can't put in the name of Jesus at the end of a prayer and think that's it. Nós não podemos dizer em nome de Jesus no final de uma oração e pronto, é assim. I can speak the name of Jesus when I've been praying, when I've been listening to his voice. Eu posso dizer em nome de Jesus quando eu estive a orar, quando eu ouvi a sua voz, When the Holy Spirit is guiding me. quando o Espírito Santo me está a conduzir. Guiding me, yeah, guiding me, Quando yeah. me está Exactly, yeah. a conduzir, A guiar, a guiar. yeah. And it's just not words, that's really what I'm trying to say. E não vale a pena, é aquilo que eu estou apenas a tentar dizer. You can't just say in the name of Jesus and think that whatever you're talking about will happen. Não podes apenas dizer que é em nome de Jesus e ficar à espera que aquilo que estás a dizer que vai acontecer. We can't say I sing the name of Jesus over my family or over depression and think it just goes like magic. Eu não posso pensar que vou cantar em nome de Jesus acerca da minha família e acerca da depressão e dizer assim, ok, pronto, vai ficar tudo bem. It's about spending time with him. É passar tempo com Ele. It's about knowing his will in these situations. É entender o seu desejo naquelas situações. And then, like Peter and John, we can say, E então, como Pedro e João, nós então podemos dizer, in the name of Jesus, get up and walk. em nome de Jesus, levanta-te e anda. So back to the original question. Então, de volta à questão principal, à questão inicial. Yeah. What is this story really about? Sobre o que é que esta história significa na realidade. Is it about a wonderful miracle that happened one day to a lame man? É acerca do milagre que aconteceu a um homem aleijado naquele dia? Or is it about Jesus alive Ou é sobre Jesus que está vivo and doing what he's always done through his church? e fazer aquilo que ele sempre fez através da sua igreja? Now, I don't know how any of you have answered that, Eu não sei como é que vocês individualmente responderiam a essa questão, but I do know that your answer changes how you live. mas eu sei que a vossa resposta irá mudar a vossa vida. If you see it as a one-off miracle or one of a few miracles, Se o encararem como um milagre ou um dos milagres, then you look at the book of Acts and you think, oh, I wish I'd been there. e então vão olhar para o livro de Atos e vão pensar, oh, quem me dera ter lá estado naquela I would altura. have loved to have been alive when Jesus was walking. Gostava de ter estado vivo quando Jesus estava vivo. Gostava de ter estado quando Jesus estava vivo e andar também com ele. But if you looked at the other way, Mas se olharem pelo outro lado, you're looking forward. estão a olhar para a frente, You're anticipating what God can do. estão a antecipar aquilo que Deus pode fazer And you're knowing e sabem that in you, que em ti, in the church, na igreja, in the world, no mundo, Jesus is still doing what he's always done Jesus continua a fazer aquilo que ele sempre fez. in the power of his name. In In the the power of his name.
no poder do seu nome. Yeah. So it's a choice. Então é uma escolha. One or the other answer will determine how we live. Uma ou outra resposta que nós demos a nós próprios vai determinar a maneira como nós vivemos. Okay? Ok? Amém.